90, começa a ser assim dos mais antigos, ou excessivamente antigo. Ah, esta foi uma iniciativa da, da direção, designadamente do professor Leonardo Pastorino. Eu tive muito gosto em associar. E mais ainda, este encontro, este seminário de hoje, obrigou-me a estudar matérias que eu tinha uma ideia muito vaga e que foi muito, efetivamente, muito enriquecedor. Eu vou partilhar a apresentação, elaborei uma apresentação muito detalhada, mas que me vai permitir ser o mais breve possível. Porquê? Porque a as informações estão já presentes. Portanto, será uma apresentação, quase um paper, que fica à disposição em termos de estrutura do pensamento e das fontes. Vou partilhar, creio. Bom, meus caros, já estão todos vendo? Sim. Bom, diz- eu passo já a dizer o seguinte: mais do que ver o passado, isto é, o anterior a 1974, 75, é bom perceber que, salvo no que se refere à Guiné-Bissau, em que Portugal veio a reconhecer a independência proclamada em 1973. Todos estes países africanos atingiram a independência há exatamente 50 anos, o último deles, Angola, no final de novembro, mas irei ver, sobretudo, o encaixe, o ponto de partida e a continuidade substantiva do direito que existia à época, o que para mim foi desafiante, porque implicou aprofundar algumas questões técnicas que, assumo, não tinha ideia. O que é que temos salvo em Cabo Verde, desde a primeira Constituição? Aliás, quase todos estes países já têm constituições novas dos anos 90 ou já deste século. Estou pensando na transição dos anos 70, 80 do século XX. O que tínhamos aqui era a estatização da terra. A estatização da terra agrícola. Presente em todos os textos constitucionais, salvo Tito em Cabo Verde. O que se entende também, porque embora já existissem textos de natureza constitucional, esta Lei da Razão Política do Estado da República de Cabo Verde, a Constituição propriamente dita só surge em 1980, já noutro contexto. Proclamar a estatização da terra poderia dizer muito ou pouco. Aliás, a lógica da expansão ultramarina portuguesa. Eu não a chamaria exatamente colonial, porque não foi necessariamente colonial. Começando até no Brasil, mas até no sul de Portugal e depois nas Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira, Brasil, e temos aqui o professor Cherubini, que desenvolveu de uma forma inusitada nos últimos anos o estudo do sistema sesmarial, ou seja, de atribuição de direitos sobre a terra numa lógica resolúvel. Isto é uma lei que durou séculos, materialmente em África até ao século XX, de 1375, na altura do final da peste negra e do despovoamento dos campos. Legitimação da continuidade das atribuições patrimoniais de terra na condição da terra ser explorada. E ao longo de séculos, na expansão ultramarina portuguesa, essa foi a regra. Que, atenção também, a dimensão ideológica. Todos os Estados africanos que obtiveram independência
tinham inicialmente regimes de partido único. PAIGC na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Depois da Guerra Civil, o MPLA em Angola, a Frelimo em Moçambique, o MLSTP em São Tomé e Príncipe. Logo, proclamar a estatização da terra também fazia sentido. No entanto, também pensamos, e foi acontecendo, que esta estatização colocava a terra como uma res extra-comércio. Qual era a consequência que temos em termos de atos legislativos apelativos? A desnecessidade de compensação indenizatória. Sai fora do comércio jurídico, não pode ser objeto de comércio, não pode ser apropriada, logo, radicalizando, não haver indenizações. O que aconteceu no direito infraconstitucional em Cabo Verde e também em Moçambique, de confiscos em situações de abandono. Até porque uma parte da população europeia abandonou esses novos territórios. O que fazer? Mas, perante a proclamação, tivemos uma continuidade do ordenamento anterior. Aliás, é o normal para prevenir hiatos, prevenir ausência de normação legislativa. O que é que acontece? Em todos estes países, começando ali até pela Guiné-Bissau, que é o mais antigo, em simultâneo com a proclamação da independência do Estado da Guiné-Bissau e da Constituição, ainda durante a guerra de independência, em zonas libertadas, foi aprovada uma lei que mantinha todo o direito infraconstitucional português em vigor. O mesmo aconteceu por via constitucional nos outros todos os países. Também era o que também aconteceu em Portugal. Após o 25 de Abril, uma das primeiras decisões com legitimidade revolucionária foi manter a Constituição que existia, na medida em que não fosse incompatível com o novo direito de legitimidade revolucionária. Aliás, também é uma constante interessante. Todas estas constituições apontavam não só a compatibilidade do direito português anterior com a Constituição e as novas leis, mas também com os princípios ideológicos do Partido Único no poder. É também dizer o seguinte em termos de continuidade. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com Espanha, sobretudo Castela, porque a expansão para as Américas foi de Castela e não foi de Espanha. Aliás, os portugueses tiveram mais acesso às Américas que os aragoneses, com instituição de escolas de direito também. A lógica portuguesa foi outra. Foi de unificação. O que significa que chegámos a 1974 a ter duas faculdades públicas de direito e mais uma católica. E mesmo a católica foi do início dos anos 70. O que é que isto significa? Embora já existissem universidades em África, não havia escolas de direito. Quer dizer que a generalidade para dizer quase a totalidade dos quadros, mesmo os quadros dos movimentos de libertação, tinham estudado em Portugal. Tinham estudado em escolas de direito portugueses. Logo, a forma mentis deles era formada em Portugal, como tinha acontecido na independência do Brasil, no qual, país continente, juristas de várias partes do Brasil tinham estudado juntos em Coimbra, na altura a única faculdade, por decisão política máxima, uma faculdade, um país, um império, e entendiam-se de maneira que ainda hoje a técnica legislativa
que se encontra nestes países africanos é muito próxima da portuguesa. 50 anos depois. Quer dizer, também que as faculdades de Direito em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau, aliás, na Guiné-Bissau, a Faculdade de Direito durante muito tempo foi a única faculdade do país, foram criadas e desenvolveram-se em parceria com faculdades públicas portuguesas. Consequências, novos ordenamentos. O que é que o que é que tínhamos depois de uma evolução que, sobretudo, podemos marcá-la a partir de 1856? A lei dos baldios, das terras vagas, para simplificar muito. O que estava em vigor ao momento era o regulamento de ocupação e concessão nas províncias ultramarinas. Isto é um decreto de 1961 do governo português, que se aplicaria imediatamente à Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, territórios onde existiam práticas autóctones anteriores à chegada dos portugueses, o que não acontecia nem em Cabo Verde, nem em São Tomé, que eram arquipélagos não habitados, onde a lógica de exploração agrícola também era muito diferente. Aliás, quem é de fora para entender que inicialmente quer Cabo Verde, quer a Guiné, perdão, quer Cabo Verde, quer São Tomé e Príncipe, foram entrepostos de escravos insulares. Depois também entender o seguinte: São Tomé e Príncipe é um país muito pequeno, mas na transição do século XIX para o século XX estava entre os maiores e chegou a ser o maior produtor mundial de cacau, num sistema de plantação, de economia de plantação, capitalista, com sociedades anónimas explorando, com trabalho semi-escravo, grande parte ido de Angola e também nos mais qualificados de Cabo Verde, que não, mas sem, repito, sem populações autóctones. E o que é que, mesmo este regulamento de 1961, no que toca a Cabo Verde, foi depois, em 1969, alargado, mas com resistências. Porquê? Porque entendiam que Cabo Verde era outra coisa. Houve ainda uma lei, meses anterior à Revolução 5 de Abril, 17 de agosto de 73 a abril de 74, uma nova lei de terras de ultramar, que ainda não tinha sido aplicada. Sistema constitucional da época, tínhamos que a Assembleia Nacional aprovava bases que eram transformadas em leis pelo governo. Sem o governo, as leis não se aplicavam e depois, para se aplicar às províncias ultramarinas, teria de existir um ato de natureza administrativa, portaria de extensão. Dizer que este regulamento de 1961 teve em vigor muito tempo até à aprovação das primeiras leis de terras que os colegas africanos vão falar a seguir. E foi de tal maneira que em Angola, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, houve revogações expressas do decreto. Ou seja, as primeiras leis de terras, os últimos artigos, por exemplo, na primeira lei de terras de Angola, chega o artigo, que é de 1992, chega o artigo 33 e deixa de se aplicar o regulamento de 1961, quer dizer, continuou durante a independência. Em Santo Tomé, a situação foi diferente. O regulamento não se aplicava, mas até antes da Constituição estar aprovada, já depois da independência, e quase em simultâneo,
com a independência, houve uma nacionalização das roças, das plantações, que ocupavam quase todo o território. O que havia de agrícola, terras agrícolas, para além das plantações de cacau e de café, era completamente residual. Talvez algumas hortas, mas muito pouco. E só depois, em 88, é que começou a haver umas primeiras concessões de terras públicas. Porque é que houve em Santo Tomé? Que as plantações foram nacionalizadas e passaram a ser administradas pelo Estado. Perdón, Vou quase terminar. Depois temos a profesor, questão do profesor, direito privado. vamos a ver si en cinco Sim, eu minutos vou podemos ir. terminar 5 minutos ou menos. Gracias. Dizendo o que é que estava em vigor. Código Civil 1966. Era um Código Civil com uma conotação social e liberal, já menos corporativista, que passou a aplicar-se também a- na- nas antigas províncias ultramarinas. O que é que lá temos nos contratos? Arrendamento rural, quase que incorporando a parceria agrícola, a mesadria, estou olhando aqui para a Maria Grácia, mas também regras de propriedade de imóveis, usufruto, incluindo usufrutos agrícolas, enfiteuse, superfície ainda mais em previdência do quinhão e do compasso. Que em 1967, aqui um pequeno erro, 1967, foi alargado às províncias ultramarinas com uma exceção, vejam, dos portugueses, porque todos eram portugueses, que ainda se regem pelos usos e costumes legalmente reconhecidos. Quer dizer, continua a haver espaços de base consuetudinária nos autóctonos. Para terminar, e colocando-nos no que nos importa, a matéria de direito das obrigações e contratos e o direito das coisas, direitos reais. É que não houve alterações nestes Estados-membros. Nestes novos Estados africanos, mantém o Código Civil português, atenção, tal como estava até antes da independência. Só não é assim em Cabo Verde. Porquê? Porque houve uma lei de reforma agrária, em 82 e um decreto-lei de 83 que vai disciplinar o arrendamento rural, o afito e a parceria, a mesadria. No entanto, é preciso só ter atenção a duas coisas. Como em grande parte destes países houve a tal estatização e continua a existir estatização, pelo menos parcial, estas regras só são suscetíveis de aplicação à propriedade privada, onde existe, por exemplo, em Angola, ou ao domínio privado dos nossos Estados, na distinção entre domínio público e domínio privado do Estado, onde se aplicaram estas regras. Há só um aspecto último e termino, que foi um grande desafio, e eu contei com a ajuda da Francisca para resolver, que é o seguinte: quando estes, salvo o tempo da Guiné, no que se refere à Guiné-Bissau, ou o tempo da independência, em Portugal já tinha sido abolida a enfiteuse e tinha sido alterado radicalmente o regime do arrendamento rural, revogando o Código Civil. O que é necessário entender, compreender? É que, seguindo o ordenamento ainda em vigor e que vinha do regime pré-revolucionário de 74,